Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é segunda, eu trouxe mais uma resenha pra vocês, que é o Frankenstein da Mary Shelley. Esse livro aqui eu comecei no sábado e fui terminar ontem mesmo, postei até no meu Instagram. E hoje eu vim trazer a resenha desse livro aqui pra vocês, que eu gostei, tá? Tem muita coisa aqui. A gente pensa, nossa, esse livro aqui é pequenininho, deve dar muitas voltas, mas não. Ele é muito pequenininho, mas que acontece várias coisas ao longo da história e eu preciso contar pra vocês. Esse livro aqui foi escrito, publicado a primeira vez em 1818, tá certo? Quando ela saiu, publicou a primeira vez, não tinha nome. Apenas um pós-escrito, acredito, do marido da Mary Shelley, que era o Percy, alguma coisa lá, que eu esqueci o nome dele, o sobrenome. E a segunda edição, Mary Shelley coloca o seu nome como autoria da obra. Ela seria a autora disso aqui. E a sociedade da época, ainda que não fosse ainda um período vitoriano, a sociedade ficou, como assim uma mulher tem uma mentalidade dessa, tem esse tipo de malícia, o quê? Como assim? Não estou entendendo nada. Mas todo mundo ficou escandalizado que uma menina, uma moça, né, Mary Shelley era muito novinha quando ela escreveu esse livro aqui, pudesse pensar dessa forma. Não é a primeira vez que isso acontece aqui, tá? As pessoas também julgavam muito as irmãs Brontë, principalmente a autora do Morro dos Ventos Uivantes. Eu esqueci o nome dela, mas enfim, não tô falando de irmãs Brontë, aqui é Frankenstein, foco. O que acontece? E a terceira edição, ela coloca uma terceira edição para deixar um pouquinho, né, mais bem elaborada, coisa e tudo mais. E pronto, 3 edições. Acredito que essa edição que eu tenho aqui da Príncipe seja a da terceira edição. Mas é isso. Esse livro foi escrito e publicado a primeira vez em 1818, mas essa história começou há muito tempo. Mais especificamente em 1816, que quando a Mary Shelley, ela juntamente com Percy, a sua meia-irmã, né, que o pai dela, para quem não sabe, a mãe da Mary Shelley era uma filósofa, foi uma das primeiras filósofas feministas, assim, que colocou os direitos das mulheres em voga na Europa. O pai dela também era um filósofo muito famoso, muito requisitado na época. Então, a Mary, ela já cresceu nesse ambiente liberal, nesse ambiente intelectualizado, o que faz dela uma mulher diferente das maiorias das mulheres da sua época. Mas, enfim, a Mary, ela casou com Percy depois do seu falecimento aí da sua primeira mulher. O Percy tinha uma primeira mulher, só que aí ela morreu. E aí a Mary ficou com eles. Na verdade, eles eram meio que amantes, mas abafa o caso, né? Abafamos o caso, né, meninas? Essa história começou em 1816, como eu já disse. E só que eles querem viajar, né? Eles vão pra Suíça, pra Genebra, pra encontrar o tal do Lord Byron, né? Que era um inglês. Lord Byron, ele era tipo assim, pra dar uma magnitude de quem era o Lord Byron hoje em dia, deixa eu pensar numa pessoa da cultura pop que é muito influente, né? Então, ele seria, cara, o Lord Byron seria o Timothée Chalamet das meninas, assim. Seria o Kurt Cobain da galera, entendeu? O Lord Byron, ela era o Lord Byron, tá entendendo? Então, a Mary Shelley, juntamente com seu marido, com a sua meia-irmã, que era amante do Lord Byron, inclusive ela chegou até a engravidar nessa viagem, mas também vamos abafar o caso, né? Não vamos esquecer isso. Eles chegaram, né, nessa viagem e tal, pra encontrar o Lord Byron lá na Genebra, onde os riquinhos se encontram, né, pra passar um verão. O Lord Byron chamou um médico, também amigo deles, um intelectual, e lá eles meio que ficaram trancados em casa, porque um ano antes aconteceu uns problemas climáticos de um vulcão que não saiu sol naquele verão. Então eles ficaram meio que prendidos em casa, ficaram tipo a gente na pandemia. E eles meio que passavam um tempo lendo livros, até que
teve um dia que eles quiseram meio que fazer uma aposta de escrever histórias de terror pra contar um assim pro outro, pra passar o tempo. Então a Mary Shelley, ela começa já a escrever aí o que seria o Frankenstein. Não, porque a Mary, ela não consegue ter uma ideia de como eu vou escrever esse livro aqui. Só que ela tem um pesadelo muito horrendo, que é tipo realmente ela sonhou com um morto, alguma coisa assim. E ela já começou a ter insights do que seria o Frankenstein, né? Lembrando que início do século XIX também foi o ano das luzes na Europa. Então aconteceu muita coisa, o povo, século XIX, tipo, muita tecnologia, sabe? Muita coisa tava acontecendo de filosofia, tecnologia, sabe? Muita coisa mesmo. Então a Mary, ela também estava rodeada por aquelas pessoas, né? O Lord Byron é um ícone do movimento romântico inglês, seu marido também, o Percy. Então, ela era da roda da sociedade, ela participava da roda da sociedade intelectual da época, do que foi o movimento romântico daquela época, mais as tecnologias que estavam chegando com tudo. Então, tudo isso vai ser meio que uma influência aqui pro Frankenstein, apesar de ser meio que um livro de terror, mas tem muito drama aqui também. Então, ela meio que começa a elaborar a sua obra. O Frankenstein também, ele é conhecido como Prometeu, né? O mito do Prometeu é grego. Para quem não conhece, o Prometeu, ele era meio que um titã. Um titã é antes que um deus, tá? Na cultura greco-romana. E esse Prometeu, ele meio que roubou um fogo dos deuses e deu para as pessoas. Ou seja, o ser humano, quando encontrou o fogo, a partir da mitologia, como é que a gente encontrou esse fogo? Toda aquela questão, Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos. Então, ele se coloca acima dos deuses e é um pouco o que a gente vai encontrar aqui nesse livro, tá certo? Então, vamos para um enredo para que vocês possam entender tudo que eu acabei de dizer. Essa obra aqui vai falar do Victor Frankenstein. O Victor Frankenstein, desde pequenininho, ele é uma criança muito especial. Tá certo? Ele gosta de buscar coisas e de sempre estar estudando e sempre ligado na ciência. Teve uma certa viagem que ele sai com seus pais, que ele encontra livros do Cornélio. Cornélio era meio que um filósofo da ciência, sabe? Então era uma coisa meio mística, mas também que misturava a ciência. E ele era grego, esse Cornélios aí, eu acredito, eu acho. E ele meio que é muito influenciado por esses filósofos gregos que querem misturar filosofia com ciência, com mística. E tudo isso vai fazendo a cabeça do Victor Frankenstein. Até determinado momento, ele mais grandinho, ele vai para a faculdade de ciências. Ele vai ser um cientista. E chegando lá, ele chegou no meio da universidade, os sonhos do Frankenstein são meio que desabados. Ele vai encontrar um professor lá que fala: você lê Cornélios, meu Deus do céu, em que mundo você tá? Você tá muito desatualizado. Ai, meu filho, toma aqui esses livros aqui, você precisa ler. E ele encontra um outro professor que é um pouquinho mais... encoraja ele a fazer suas ciências. Porque, apesar disso, ele era muito talentoso. Só que quando ele chegou na universidade, ele é meio que derrubado um pouco, mas ao mesmo tempo enaltecido. Aquela coisa, quem faz universidade sabe do que eu tô falando. E ele começa a buscar ciências, né? Como ele tá fazendo ciência, uma grande questão filosófica que ele tem, o Victor Frankenstein, é de onde surge a vida, sabe? Como é que eu posso dizer que uma coisa é viva e outro não? Como é que diferenciar um ser vivo de um não vivo? E de onde parte a vida? Então, o Victor, ele quer achar a origem da vida. Então, como ele tá nessa coisa de querer achar o sentido da vida e também uma questão, né, de vaidade, de se ele achar isso, quem ele vai ser na universidade? Opa, calma aí, eu achei a origem da vida. Ele fica meio que bolando uma ideia de que ele quer, porque quer,
achar a origem da vida. Então, ele quer ressuscitar uma pessoa, ele quer ressuscitar, ele quer dar vida a alguém. Por isso, a questão do Prometeu, ele quer roubar meio que a sabedoria de Deus, ele quer se colocar como um deus ou como os deuses, para se mostrar tanto ou mais. Então, é meio que realmente uma ganância, uma vaidade que o Victor Frankenstein tem. Então, em determinado momento, ele vai juntar a ideia de eletricidade, que já estava na época as pessoas acharam eletricidade, a gente tá falando de primeira revolução industrial também, então tudo isso meio que tá em voga, mais com outras coisas que ele vai achar, e ele quer dar vida a alguém. Lembre-se, ele não quer meio que fazer uma vida, ele quer que uma pessoa volte a... Não uma pessoa, ele quer dar vida a algo. Então ele começa a pegar restos de mortos nas férias, ele vai em excursões em cemitérios pra pegar metade de corpos e juntando tudo e costurando tudo pra ele poder dar vida a algo. E teve um belo dia, né, que ele dá vida à criatura, né? A criatura que é uma coisa horrorosa. Porque, pensa, é cada pedaço de uma pessoa morta que foi eletrizada, que voltou à vida, e tem alguns pedaços que estão mal costurados, então meio que mostra os músculos, o que tá por fora. Uma coisa muito feia. Apesar dele ter escolhido o Victor meticulosamente cada pedaço, na hora quando juntou fica uma coisa horrível, horrível mesmo. E aquela criatura abre os olhos e o Victor fica, opa, eu fiz cagada. Gente, o que é isso? Que coisa horrorosa, que coisa grotesca. E vai dormir, vai dar um cochilo e de uma forma bem negligenciada deixa a criatura lá, dei vida ao meu Adão, entre aspas, e sei lá, isso foi uma merda e vou dormir. Quando ele acorda, a criatura tinha fugido, o que pra ele vai ser uma maravilha. Nossa, um peso a menos nas minhas costas, aquela coisa horrorosa foi embora. E ele pensa que acabou o problema. Só que não, a criatura, quando ela foge, ela pega meio que um jaleco do Victor, uma espécie de casaco, onde tinha os diários dele, e a criatura vai ler toda a vida do seu criador, né, do seu Deus, entre aspas, porque a criatura agora é o seu Adão, e a criatura anda por lugares, por arredores, chega um determinado momento em que ele encontra umas pessoas numa cabana, só que aquelas pessoas odeiam, quando ele se mostra para aquelas pessoas horrorizam ele, porque, né, não é um ser humano, né, ele é pedaços, retalhos de gente morta, então eles acham aquilo horrível, se assustam, ficam amedrontados, e a criatura, coitada, ela é uma pessoa que tem todos os sentimentos de eu, você, de um ser humano normal, que quer ser amado, que quer amar de volta, mas que é uma coisa absurda, porque não é algo natural. Então, ele é excluído totalmente e ele não encontra ninguém parecido com ele. E ele começa a ficar revoltado. E lendo os diários do seu criador, ele percebe que ele tem uma família, que ele tem um pai, que ele tem pessoas que amam ele. Então, ele quer vingança. Ele quer e vai atrás de vingança. Então, ele parte para Genebra, que é de onde é o Victor Frankenstein, né, o seu criador. E lá, por um determinado momento, ele acha uma criança. Essa criança é irmãzinha do Victor Frankenstein. E, a priori, ele quer levar essa criancinha porque ele pensa, olha, essa criança ainda não pegou a malícia, o preconceito dos seres humanos. Eu vou levar essa criança comigo pra ela ficar comigo, pra ela ser minha, pra eu cuidar dela. Só que aquela criança se assusta com o que vê e depois fala, olha, sua criatura horrorosa, eu sou filha de quem, irmão de quem, e quando eles te acharem, eles vão destruir você. E aí ele percebe que ele é irmãozinho dele, do Victor, e mata a criança. Mata a criança. E aí vai acontecer uma sucessão de coisas que o Victor Frankenstein não tinha controle.
ele vai começar a tomar as consequências de ter feito uma criatura que não pediu pra nascer e que é odiada por todo mundo, mas que tem sentimentos humanos. Então, em determinado momento, o Vitor, ele vai encontrar a criatura e a criatura vai pedir a sua Eva, né? Como eu tô falando, como ele é o seu Adão, ele quer a sua Eva, uma pessoa que seja sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos, pele da sua pele. Uma pessoa que não, uma fêmea que não o ojerize, que seja igual para ele, para eles viverem juntos nas selvas selvagens, por aí. E o Vitor, em determinado momento, fala, tá bom, você matou o meu irmão, tô com ódio de você, mas eu vou fazer isso porque, né, se eu não fizer isso vai ser pior pra mim. E o Vitor não vai cumprir a promessa, e aí a criatura vai atrás dele igual um agiota, e fala, cadê minha fêmea? Ele fala, não vou te dar não, você é um assassino, você não deveria estar aqui. E ai, nossa, eu passei tanta raiva com o Victor Frankenstein, porque ele negligencia uma coisa que ele procurou, sabe? Igual um adolescente idiota ou um pai que abandona o seu filho. Eu senti muito isso, eu senti muito ódio dele nesses momentos, mas no final você percebe que são dois coitados, sabe? São duas pessoas que, não, pra quê? Nossa, tudo errado, sucessão de coisas erradas. Então, a criatura fala pra ele que se ele não desse o que ele tava pedindo, ou seja, uma fêmea, uma Eva, ele ia acompanhar com ele na sua noite de núpcias. Então ele pensa, ele vai me matar? Eu tô nem aí. Só que não, ele não vai matar ele vai matar a noiva dele. E aí, todo mundo que é perto do Vitor, das pessoas que ele ama, que a criatura sabe de quem ele ama, vão morrer, ele vai ficar sozinho e aí vai começar uma caçada, porque o criador vai atrás de sua criatura pra terminar com tudo. Ou eles se matam logo de uma vez, ou ele mata a criatura, ou a criatura mata com ele, acabar logo com esse sofrimento de uma vez. Só que aí, em determinado momento, quando o Vitor tá caminhando para o Polo Norte, ele tá na Rússia, caminhando para o Polo Norte, caçando a criatura, ele vai ver um barco onde tá determinadas pessoas, de um cara que ele vai começar a ter amizade, e a gente vai entender um pouco como é escrita essa história. Porque essa história, na verdade, não é o Vitor escrevendo a sua história. É em cartas, começa com uma carta epistolar, um romance epistolar, de um aventureiro, de um capitão de um barco, que ele tá caminhando, ele tá contando as histórias pra irmã dele. Em determinado momento ele encontra o Vitor e o Vitor conta a sua história pra ele. E ele fala, olha, tô muito debilitado, se eu morrer aqui, você cumpra a minha promessa, você cumpra o meu desejo, que é de passar a criatura. Só que aí o Vitor, ele vai, né? E ele não vai... antes dele, ele fala pra ele, olha, não procura essa criatura, porque eu andei pensando melhor, deixa como tá, e é isso. E aí o Vitor... E a criatura meio que vai visitar ele, super arrependido e tudo mais, e... ai, meu Deus, eu fiz tudo errado, eu vou embora, eu vou me acabar. E é assim que termina a obra. Tipo, é muita coisa, sabe? É muita coisa que acontece nesse livrinho de 240 páginas. E eu gostei, tá certo? Não é o melhor livro do mundo? Não é o melhor livro do mundo. Mas pra época, isso daqui foi sucesso total. Sucesso total. Foi um estrondo, sabe? Um estrondo. Como assim uma mulher escreveu, pensou tudo isso e caramba, e tem uma filosofia por trás, porque o Vitor, ele quer ser um deus, ele quer ter um Adão, ele quer ser comparado igual a um deus, e é isso que ele faz. Só que quando ele faz, dá merda, dá muito merda, porque ele não é um deus, ele não faz parte dos deuses. E ele vai tomar ele vai ter consequências com isso. E é isso, gente. A obra é essa. É um livro que eu gostei. No meu Scooby eu dei 3 estrelas. Inclusive, sigam o meu Scooby. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu espero que vocês leiam Frankenstein. Frankenstein não é um livro difícil de se achar, tá? É um clássico, então
Eu acredito que em toda a biblioteca você vai encontrar esse livro. Essa edição da Príncipes aqui não é cara. Tem muitas edições do Frankenstein. E é um livro que eu gostei. Pra filosofia da época, é um grande livro, assim, pra você entender um pouco o que foi o século XIX. O ser humano tentando ser igual a Deus. Não se esqueça que a Mary Shelley andava com o pessoal da fase romântica inglesa, do movimento romântico inglês, e a fase romântica, ela é muito mais romantismo. O romantismo que a gente entende hoje não tem nada a ver do que era romantismo naquela época. Romantismo, na verdade, no início do século XIX, era ir contra o sistema, era ir contra tudo que as pessoas pensavam, era ser e agir somente por si e meio que dane-se o sistema, sabe? E pessoas como Lord Byron, o próprio Percy, influenciaram demais esse movimento. Cara, o Lord Byron é meio que o pai da filosofia do movimento romântico inglês, sabe? Lord Byron, cara. E ela andava com esse pessoal, então isso aqui também não deixa de ser uma crítica a essas pessoas que eram meio arrogantes, tá certo? Ele era eram pessoas meio arrogantes e tudo mais, arrogantes assim, meio vaidosas, que eu tô querendo dizer. E ela escreve esse livro, então, tipo assim, adorei, tá? Eu gostei bastante, quero reler, porque não peguei tudo, eu tô falando de um clássico do século XIX que eu li em 2 dias, 240 páginas. Então, é isso. Comentem aqui o que você gostou do livro, se vocês querem ler o livro, se vocês não querem ler o livro, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês não gostaram desse vídeo. E é isso, um beijo e até a próxima semana com a próxima resenha.